Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou fazer um relato aqui que eu nunca abri na internet. Durante todos esses anos nessa empresa vital eu nunca falei sobre isso. Hoje eu farei um relato sobre a minha tentativa de suicídio. Mano. É difícil falar sobre isso. Bom, eu passei muito tempo na internet pensando se eu deveria ou não falar sobre esse assunto aqui. E eu sempre achei que deveria, mas eu nunca tive a coragem que eu tô tendo nesse momento. É uma coisa assim muito íntima minha, eu não me sinto à vontade de falar sobre isso, mas eu vejo que pode ser algo positivo para quem vai estar aí do outro lado ouvindo. Então, mesmo estando extremamente tenso, eu vou falar sobre. Bom, nos meus 18/19 anos, eu tive uma tentativa de suicídio. Não havia sido a minha primeira tentativa, mas sim a primeira tentativa em que eu executei até o final. Ai, meu Deus! Eu tô muito tremendo por dentro, vocês não têm noção. Bom, na minha adolescência eu já havia tentado suicídio algumas vezes, mas de maneiras em que, se eu conseguisse completar, eu não teria a chance de sobreviver. Tipo assim, pular do prédio, pular na frente de um ônibus. Esse tipo de coisa, assim, que é muito improvável que eu conseguisse sair com vida. E como dependia apenas de um pequeno ato impulsivo, ou o detalhe de você dar um pulo, ou o detalhe de você abrir a mão e soltar do prédio... eu não consegui criar a coragem para finalizar essas primeiras tentativas. E aí, nos meus 18, 19 anos, eu tentei de uma maneira não tão direta, não tão rápida de se conseguir. Eu tomei um monte de remédio que tinha aqui em casa, e para que ninguém percebesse, eu tomei um comprimido de cada remédio que tinha, para que não sumisse tanto remédio de uma vez. Se alguém estivesse tomando remédio ou soubesse quantos remédios tivesse nas cartelinhas, não perceberiam porque eu peguei um de cada um, entendeu? E por que eu cheguei a essa conclusão de querer me matar, querer acabar com a minha vida? Não entendo por que eu tô nervoso. Tô até me embolando com as palavras. Na adolescência a gente já tá com um turbilhão de sentimentos, a gente se compara com outros adolescentes, a gente compara a nossa vida com a de outras pessoas. Tudo é mais difícil na adolescência, nossos hormônios estão à flor da pele, tudo é pior. Nós não temos nossas ideias completamente formadas, nós somos totalmente imaturos. Muitas pessoas são imaturas até depois da adolescência, né? Então imagina na adolescência. E assim, os meus motivos, quando eu paro e olho pra trás e vejo o porquê que eu fiz isso, hoje em dia não chegaria próximo de me deixar triste. Então é uma coisa muito relativa. Você nunca pode dizer pra uma pessoa que tentou se matar que os motivos dela não são bons o suficiente para ela tentar fazer aquele tipo de coisa contra si mesma. Porque esse negócio de ter motivo é muito relativo. Às vezes o fato de alguém perder uma namorada, o fato de alguém perder um pai, perder um bichinho de estimação, a pessoa ser demitida, é um motivo limite assim para a pessoa querer se matar. Para outras pessoas que tá morando na rua, que tá sem o que comer no dia seguinte, às vezes é só um detalhe. Então, esse negócio de ter um motivo que justifique o seu ato, não existe esse negócio. E todos os meus motivos eram relacionados a comparações. Eu tava em um emprego onde era muita pressão, eu tava trabalhando com telemarketing em vendas na época. Então assim, eu tava rodeado de pessoas que conseguiam vender muito e eu não conseguia vender o que essas pessoas conseguiam. Eu não conseguia bater a minha meta do mês. O fato de eu estar em um trabalho onde existem metas, onde existe muita pressão psicológica, era apenas a pontinha do iceberg. E eu tinha total baixa autoestima, total, assim, limite que você pode imaginar. Eu também via os meus amigos próximos alcançar patamares melhores, tá cursando faculdade, tá crescendo na vida, e eu tava estacionado num trabalho de telemarketing, e aí me comparava com amigos próximos que tinham uma condição melhor financeira e conseguia fazer mais coisas. É difícil falar sobre isso.
Pra ajudar, eu havia decepcionado profundamente uma garota que eu tava ficando na época, pelo fato de eu admitir pra ela que eu não sentia ciúmes e não tinha problema nenhum se ela ficasse com outros rapazes. Ela ficou bem chocada com esse detalhe, ficou muito triste. E eu tava tendo menos contato com alguns amigos na época. Eu tinha contato assim frequente com um amigo, que era o meu amigo que eu ia trabalhar junto, o Joe. Ele foi um anjo assim na minha vida. Se não tivesse o Joe, eu não sei o que... Eu acho que teria acontecido antes isso. Eu gostava muito de Nirvana na época. Gostava não, gosto muito de Nirvana ainda. Mas naquela época eu era muito influenciado pelo Kurt Cobain. Ele era tipo assim, meu ídolo principal. E era um cara extremamente depressivo, que muitos julgam aí ter se matado, né? E agora, quem acredita ou não, dane-se. Mas de fato é que as músicas do Nirvana, grande parte das músicas, tem uma aura meio depressiva, meio triste. E eu tava totalmente desmotivado na época, porque todos os meus planos que eu iniciava eu não conseguia dar continuidade, ou falhava e eu não tinha jeito pra coisa, não tava nada dando certo. Tem um monte de micro detalhes que faz com que isso vire uma bola de neve. E aí eu tentei. Eu ensaiei muitas vezes para conseguir fazer isso e fiz, infelizmente. Mano. Logo após tomar aquela quantidade de remédios, por sorte não tinha nenhum remédio faixa preta, eu senti ânsia de vômito, eu passei muito mal, assim, muito rápido, não demorou nem meia hora para eu ter começado a passar mal. E eu vomitei. Na verdade eu dei uma gorfada, não foi vômito mesmo. Então acho que parte do que tinha ingerido ali foi pra fora. E passaram-se alguns dias e esses efeitos estavam rolando dentro de mim. Eu tava passando mal, eu tava começando a ter desmaios, o meu nariz sangrava muito, eu tinha muita ânsia. Os primeiros dias foram horríveis, assim, demorou passar, os efeitos parece que estavam ficando cada vez mais fortes em vez de se diluírem com o tempo. E precisamos chamar a SAMU algumas vezes. No trabalho eu tive alguns problemas com desmaio também. Nesses desmaios às vezes eu caía feio de me machucar porque eu não conseguia prever. Eu simplesmente de repente apagava. E aí eu acordava com o nariz sangrando porque eu caí de nariz no chão, acordava com o braço machucado. Nossa, foram muitos desmaios. Eu ainda não tinha contado isso pra ninguém. Eu nem queria que ninguém soubesse, nunca. E logo após eu tomar o remédio, assim, um dia depois eu já estava extremamente arrependido devido a estar acontecendo tudo aquilo comigo, eu estar sentindo todos aqueles sintomas negativos e estar afetando tantas pessoas à minha volta, assim, meus pais extremamente preocupados, meus amigos preocupados, afetando o meu trabalho, assim, de dar trabalho para pessoas que não tinha nada a ver com a situação, sabe, que não merecia estar passando por aquilo. Então o arrependimento bateu muito rápido e muito forte, assim. O que eu queria, na verdade, era morrer, mas ao mesmo tempo eu queria voltar no tempo para não ter feito isso. Eu queria, na época, morrer de forma natural. Só que não dava, né, pra morrer de forma natural. É muito difícil de explicar. Um pensamento suicida, ele é algo egoísta. Você não tá muito se preocupando com o que as pessoas vão sentir por isso. Você até acredita que ninguém vai ligar. Eu passava isso na minha cabeça, achava que, sei lá, ninguém ia ligar. O que eu tava querendo era só acabar com tudo. Eu não queria mais nada, não existia algum outro motivo que passasse na minha cabeça que talvez fizesse mudar a situação. Só a morte. Era apenas isso que eu pensava. E aí chegou o momento em que eu tive que ir pro médico, porque tava muito frequente todos aqueles sintomas esquisitos e ninguém sabia o que era, nem o próprio cara da SAMU sabia o que era direito. E quando a gente chegou no médico, devido a eu ter fobia de injeção, eu descobri que iam querer tirar o meu sangue para ver se eu tinha algum problema. E aí, pra tentar evitar isso, eu contei pro meu pai. E aí quando eu contei pro meu pai desabou, eu desabei junto. Foi muito ruim admitir aquilo pro meu pai. Meu pai contou pra minha mãe. Nossa. E aí, depois de ver a reação de toda a minha família, de todos os meus amigos quando descobriram, eu descobri que esse negócio de as pessoas não vão se importar não era real. As pessoas se importavam muito mais do que eu imaginava. Parece que se importavam mais do que eu mesmo com a minha própria vida.
eu percebi que foi o ato mais idiota da minha vida. Eu ia perder tudo aquilo com um ato, com pouco tempo. Eu não estava esperando que fosse ser tão difícil. Antes de começar a gravar, eu pensei que ia ser mais simples, porque eu já estava me sentindo muito preparado, mas não. Logo depois que todo mundo descobriu, que eu contei para os meus amigos, que eu vi a preocupação de todo mundo, parece que deu um reset assim na minha mente, que eu não via mais o porquê morrer. Eu não sentia mais essa vontade, nem de morrer de forma natural. A partir desse dia, eu passei a repudiar a ideia de suicídio, a ideia de morrer por a minha vida não estar me agradando. Então assim, se você que está aí do outro lado da telinha está pensando em suicídio agora ou já pensou em suicídio, tenta evitar isso. É a pior alternativa, acredite. Eu posso te falar com toda a credibilidade do mundo. Se você acha que pessoas não vão se importar, você está errado. Errada. Eu vou me importar muito. Então se você não tentar, você pode me mandar uma mensagem onde quer que seja, no meu Instagram, no direct, no e-mail. Fala assim, eu desisti de tentar isso. Se você me mandar essa mensagem, eu vou ficar muito mais feliz, eu vou ganhar o meu dia. Então, eu me importo muito, sabe? Não tenta. A vida, ela tem altos e baixos mesmo. E você só precisa aguentar essa fase baixa. Você não precisa tentar desistir dela. Você vai conseguir, sabe? Eu consegui, eu não me imaginava anos à frente tendo um canal no YouTube para motivar pessoas a saírem da zona de conforto, para motivar pessoas a terem uma vida melhor, sabe? Eu não pensava em nada disso. Então acredite, dá pra mudar a situação e dá pra mudar bem a situação, sabe? Tudo que você tá pensando nessa sua fase negativa pode se virar totalmente do avesso, e o fato de você ter passado por essa fase negativa vai te tornar uma pessoa tão forte que pra te derrubar de novo vai ter que ser uma fase mais negativa que essa. Então, todas as pessoas que chegaram nesse patamar de pensar em suicídio são pessoas que têm muita força por ter passado por uma fase muito negativa na vida e não ter feito isso. E quando você passa por essa situação muito difícil, você tem empatia para conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação. Então acredite, você estar em depressão vai fazer você futuramente ser a melhor pessoa para ajudar pessoas que estão em depressão, porque você sabe como é. Logo depois dessa minha tentativa, que as pessoas descobriram, muitos vieram me perguntar assim, nossa, mas por que? Você era um cara sempre tão alegre, tão bem-humorado. As pessoas não são exatamente o que elas aparentam ser, né? Mesmo as pessoas mais próximas de você não vão saber tudo o que você sente e vice-versa. Você não vai saber o que os seus amigos mais íntimos estão sentindo se eles não forem pessoas muito abertas. Mesmo sendo pessoas muito abertas, às vezes eles não te contam 100%. E eu posso falar com toda certeza pra vocês que isso nunca vai acontecer novamente. Muitas pessoas dizem, nunca diga nunca, né? Não, isso eu digo nunca. Isso eu posso ter certeza absoluta que não vai se repetir. Hoje em dia, nem se eu me esforçar, eu consigo pensar em algum motivo que faça com que eu ache suicídio a melhor opção. Toda vez que eu lembro de tudo isso que aconteceu, eu sinto uma sensação de gratidão por todos os meus amigos, por todos os membros da minha família, assim, que não dá pra explicar em palavras. Alguns amigos meus me perguntaram se eu fiz terapia depois pra sair dessa depressão, como que eu fiz pra superar isso. E a própria tentativa falha, que bom que foi falha, fez com que eu superasse isso, porque eu tava vendado pro mundo, eu tava muito egocêntrico, eu só tava pensando no meu sofrimento, só tava pensando em mim, eu só queria acabar com tudo. Então, quando eu abri o olho e vi tudo que acontecia ao meu redor, eu saí dessa depressão, eu saí porque eu queria sair, eu não queria mais ficar sofrendo a cada dia a mais. Então acabou que eu não precisei fazer terapia e tudo mais, mas eu acho que ajudaria muito se eu tivesse feito antes de ter tido a tentativa. Então se você
se sente em depressão, faça terapia, busque ajuda profissional, sabe? Queira se melhorar, porque é possível se melhorar se você quiser. A primeira pessoa que precisa querer isso é você. Então, se você já tem o intuito de melhorar, se você já tem essa intenção, já tá ótimo. Você só precisa correr atrás agora. Quando eu tava no ápice da tristeza, eu não queria melhorar porque eu não acreditava que fosse possível melhorar. Eu não conseguia ver motivos que me melhorasse. Mas isso é só porque a gente não tá tendo lucidez, a gente não tá tendo uma clareza mental necessária para entender que todo problema tem sua solução. E às vezes assim, a gente só quer falar para alguém a nossa situação, a gente não tá nem esperando um conselho, a gente só precisa falar e aquilo resolve muito, sabe? E se você não tem alguém para falar isso, existe um local que se chama CVV, que é Centro de Valorização à Vida. Para cada cidade, se eu não me engano, tem um número de telefone, você liga lá e uma pessoa vai te atender. Eu já tô menos trêmulo. Passou. Bom, essa é a mensagem que eu precisava passar hoje. Suicídio não vale a pena. Se você pensa nisso, reveja seus pensamentos. Eu me importo, tá bom? Eu me importo bastante. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você acha que seria interessante divulgar esse vídeo com alguma pessoa que está passando por uma situação parecida, fique à vontade. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse estado emotivo enquanto gravava um vídeo. Acreditem, é muito difícil mesmo eu chegar próximo de chorar, sabe? Muito difícil.